Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa habitual, à terça-feira, ao Livremente. O meu nome é Ivan de Sá Monteiro, eu sou psicólogo clínico, professor universitário e diretor da EM Saúde. E todas as semanas, às terças-feiras, como é habitual, nós aqui às 10 horas da noite em Portugal e às 7 horas da tarde no Brasil, fazemos aqui esta live para conseguirmos levar ciência, metáforas e exemplos à comunidade, aos nossos estoicos seguidores, ora individualmente, ora com vários convidados ao longo do tempo, para que possamos dar aqui um contributo para que as pessoas se possam conhecer melhor, para que possam entender como é que nós funcionamos para gerirmos melhor as nossas emoções e com isso podermos ficar mais inteiros, porque nós quando somos mais inteiros conseguimos funcionar melhor uns com os outros. Portanto, hoje é o nosso episódio número 84 e por isso é com muito prazer que temos feito isto com energia e com vontade sempre ao final do dia para fazermos este trabalho em conjunto convosco. Se tiverem dúvidas e questões, podem colocar à vontade. Eu vou estando atento sempre aqui aos comentários. Boa noite, Cholinha Miluzinha. Boa noite, Carla Tomei. Boa noite, Brasil, né? Boa noite, Luís. Boa noite, Ana. Boa noite, Danizinha. Boa noite, Isabel. Boa noite a todos. O programa de hoje é um programa que é sobre a importância e a relação que existe entre corpo e mente, mais em particular sobre a parte intestinal e sobre a nossa dieta, e a relação que existe entre a dieta sobre a parte intestinal e também com as nossas emoções. Para este objetivo, o programa de hoje, portanto, acredito que vocês queiram falar sobre isto. Yeah, baby! E, portanto, este é o nosso botão do sim, não é? E, entretanto, se houver alguma coisa que nós sabemos que estamos a fazer mal, temos que corrigir isso. Sorry, não é? E, por isso, se tiverem algum aspecto que queiram colocar, eu vou colocar depois às nossas convidadas de hoje. As nossas convidadas de hoje são duas colegas, uma nutricionista, especialista na dieta Low FODMAP, que é, ainda por cima, é uma das poucas especialistas formadas nesta área pela University of Monash. E também temos outra nossa colega, que é psicóloga clínica, que é a Daniela Alves. E, portanto, deixem-me ver aqui as nossas convidadas, que vou aceitar. E também aqui a nutricionista Sandra. Alô! Olá, boa noite. Boa noite! Olá, tudo bem, Daniela? Boa noite a Sandra? todos. Estão Tudo bem, obrigada. aqui a ver bem? Sim. Ok, Sim. eu também estou a ver-vos em condições. Bem-vindas aqui ao Livremente, este nosso programa, que, como eu estava a dizer, é sempre bom ter aqui gente capaz, competente, que traga ciência acima de tudo e que consigamos, de uma forma informal, transmitir aqui algumas informações e alguns conteúdos que possa servir a nossa comunidade e que também quase que vamos tentar simplificar e trocar por miúdos, como se diz, a linguagem para ajudar cada um a entender melhor o que é isto. Por isso, se calhar, a maior parte das pessoas que ao longo desta semana, quando foram vendo as nossas novidades e a novidade desta live, temos aqui já a Carla a perguntar onde é que está. Estou curiosíssima. A Carla do Brasil. Tenho que falar com sotaque, né? Eu estou curiosíssima em saber o que é isso de dieta FODMAP, né? E para isso, se calhar eu começava aqui com a Sandra e perguntar-te, não é? O que é isto da dieta FODMAP? Pronto. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite e a todos que estão aqui presentes, tanto a vocês como a quem está a assistir à live. Então, o que é a dieta Low FODMAP? É um tratamento que é feito, portanto, não é uma dieta da moda, porque às vezes agora vê-se muita coisa nas redes sociais. É um tratamento reconhecido cientificamente e recomendado por gastroenterologistas e pelos médicos em geral.
que é utilizado para tratamento de algumas patologias gastrointestinais, nomeadamente na síndrome do intestino irritável. Então, é uma dieta que funciona por fases. Então, numa primeira fase, tiramos os alimentos que têm um teor alto em FODMAPs. E o que é que são os FODMAPs? São hidratos de carbono que são altamente fermentáveis e que provocam aqui os sintomas em algumas pessoas que são sensíveis a estes FODMAPs. Então, temos Portanto, isto significa que não convém muito comer castanhas nesta altura de Natal, não é? Pronto, as castanhas têm uma dose segura, mas costumam provocar sintomas. Então, nós temos aqui 9 categorias de FODMAPs, que são lactose, frutose, sorbitol, manitol, GOS e os frutanos, que dividem-se em 4 categorias. Então, há pessoas que não digerem tão bem estes FODMAPs, alguns deles já não são digeridos bem pela grande maioria das pessoas, mas em particular aqui, no caso da síndrome do intestino irritável, costuma existir uma hipersensibilidade visceral, então alguns do desconforto devido a esta hipersensibilidade são percebidos de uma forma aumentada, como por exemplo uma sensação de dor, etc. Então a dieta é uma dieta que funciona por fases, não sei se queres que explique agora. Mas já vamos aqui às fases, porque quando estavas a explicar esses nomes que são interessantíssimos para nós, não é? Mas eu estou a imaginar alguns fregueses que eu vou vendo, a Daniela também se calhar vai vendo alguns fregueses e quando ouvem estes nomes ficam assim um bocadinho alterados emocionalmente, não é, Daniela? Certo. E portanto, aqui eu perguntava-te como é que esta relação com as emoções também se traduz, por exemplo, nesta comunicação que é preciso ter com as pessoas, em que devemos explicar de uma forma mais simples, não é? Para que as pessoas entendam melhor o que é que vão fazer, porque a comunicação conta muito para nós entendermos como é que vamos melhorar o nosso comportamento. Sem dúvida, claro que sim. A comunicação é a base de tudo na relação entre seres humanos, não é? De qualquer maneira, está comprovado que algumas das causas possíveis para as alterações ao nível intestinal e têm a ver com a ligação entre o eixo cérebro-intestino, que isso depois a nossa colega... É o segundo cérebro, não é? É o nosso segundo cérebro. Exatamente. E, portanto, nós sabemos que, de uma forma geral, problemas relacionados com problemas psicológicos como a ansiedade, depressão, ataques de pânico, stress pós-traumático, até estão aqui como também causas possíveis para o desenvolvimento desta síndrome, alterações no nível dos neurotransmissores, entre outras causas, mas também também de cariz clínico, mas aqui dentro da área da psicologia, aquilo que mais se identifica de uma forma geral tem a ver com o stress, com a ansiedade, com a depressão e com eventos traumáticos. Isso nós todos reparamos nisso, porque nós acabamos por perceber quando, por exemplo, temos um teste na escola que se calhar nos dias anteriores começamos a ficar um pouco alterados, se calhar o nosso apetite também se altera, não é? Portanto, nós começamos a ter ou mais ou menos apetite, provavelmente como a alimentação não é assim tão essencial numa fase de mais stress, vamos ter se calhar um menor apetite ou uma contração ou sim, ou seja, parece que não entra nada pela garganta, que é esta expressão que muitas vezes as pessoas dizem, não é? Eu estou tão ansiosa, estou tão nervosa que eu não consigo comer e tudo que eu como cai-me mal. E por isso, quando um doente diz, e vai, por exemplo, à nutricionista a achar que se calhar tem aqui algum problema que tem a ver com a parte alimentar, Sandra, aqui a pergunta é para ti, quando tu vês um paciente chegar com esta queixa de que eu não sei porque a comida cai-me sempre toda mal, não sei se é a minha alimentação, se é o tipo de quantidade que eu ando a ter ao longo destes últimos dias. Qual é a tua preocupação quando vês estas queixas? É assim, para iniciarmos a dieta low FODMAP, convém termos aqui um diagnóstico médio, porque existem inúmeras patologias que têm sintomas comuns e o tratamento seria diferente. Pronto, no caso de síndrome de intestino irritável, convém ter o diagnóstico médico, tem que ser sempre um médico a fazer, porque, por exemplo, também para se perceber melhor aqui como é que esta patologia afeta tanto a parte do sistema nervoso, assim, na síndrome de intestino irritável há 3 tipos,
Então temos alguns pacientes que têm uma tendência para diarreia, outros têm uma tendência para obstipação e há um outro grupo que vai alternando entre diarreia e obstipação. Eu estou a fugir um bocadinho à pergunta, mas é importante o que eu quero dizer agora. E então... Deixem-me só salientar aqui. Minha gente, vocês estão ouvindo, né? Quando vocês estiverem com prisão de dentes, pode ser um problema aqui ligado à parte do intestino. Quando tiverem realmente a outra parte, que é a diarreia, também pode ser o problema, ou então pode ter uma variação dos dois, é isso? São as três. Sim, sim, mas aqui há fases de critério para diagnóstico, não são situações pontuais, como todos temos de vez em quando, aqui é uma situação crónica e tem alguns critérios que o médico vai utilizar para fazer o diagnóstico, portanto já tem que ter alguma periodicidade neste tipo de sintomas. Então tem cólicas de extensão abdominal, então há aqui grandes alterações. E como a Daniela falou, há aqui o nosso eixo cérebro-intestino, que é bastante importante. Antigamente achava-se que era unidirecional, agora os estudos têm comprovado que é bidirecional, tanto que estes pacientes sempre foram muito incompreendidos, mais no passado. Agora começa-se a falar mais sobre a patologia e este eixo cérebro-intestino, porque é muito comum aparecerem pacientes mais antigos que o médico dizia isso é uma questão do sistema nervoso e não valorizavam tanto os sintomas e não compreendiam a pessoa. Isso foi ou também... até ignoravam, não é? Ou até ignoravam. Sim, é stress, é sistema... Exato. Então estes pacientes acabam por entrar num ciclo vicioso em que se vão degradando cada vez mais em termos físicos, nos sintomas e a parte da ansiedade. Porque os sintomas gastrointestinais podem provocar alterações a nível do sistema nervoso, mas o sistema nervoso também pode provocar aqui sintomas gastrointestinais. Então eles estão interligados, em alguns pacientes mais do que outros. E também os estudos têm demonstrado que cerca de metade dos pacientes com síndrome do intestino irritável acabam por ter algumas alterações a nível psicológico, ansiedade, depressão, stress, acaba por estar aqui interligado. Então eu podia estar aqui até amanhã a dar exemplos de pacientes. Então é aqui a pergunta para a Daniela, que é o facto de estarmos a ter essas alterações intestinais, muitas vezes até recorrentes, que estão quase que a marinar por causa dos contextos de stress que nós vivemos em algumas situações. O facto de não sabermos o porquê que existe essa relação entre os contextos e o stress, isto vai também aumentando a desesperança, o que depois altera emocionalmente a pessoa e depois ela não só já está a ir ao nutricionista, como a seguir vai à psicóloga, não é? Portanto, aqui as causas são muitas, não é? Uma pessoa para chegar ao ponto de ter esta síndrome, se a causa for, lá está, depressão, ansiedade ou stress, isto tem que se prolongar no tempo, não é porque eu estou com uma fase de algum tempo de ansiedade reativa, por exemplo, a um evento de vida, mas que é curto no tempo, não é por aí que eu vou desenvolver esta patologia, não é? Portanto, há aqui a causa multifatorial, ou seja, é importante dizer isso. A causa é sempre multifatorial. Ainda não se sabe exatamente, digamos assim, a causa exata, mas sabe-se que o mais provável é que seja multifatorial. E, portanto, isso traz a importância. Chega a esse ponto. Isso traz a importância de um trabalho de equipa, ou seja, que os profissionais de saúde consigam comunicar entre si, para partilharem o caso e pensarem em conjunto, não é? Sim. Exatamente. Sim. Portanto, o diagnóstico normalmente é feito pelo gastroenterologista, normalmente, e depois o tratamento deve ser também multidisciplinar, ou seja, deve envolver o médico gastroenterologista, um nutricionista, de preferência e obviamente com a certificação que a nossa Sangue tem, porque é muito específica para este tipo de síndrome, e o psicólogo e o psiquiatra, no caso também da pessoa estar a ser acompanhada por uma perturbação que exija aqui medicação psiquiátrica. E isso leva a um aspecto... Acaba. Porque muitas vezes, quando a pessoa não é acompanhada por uma perturbação de ansiedade ou de uma forma medicamentosa, portanto não é acompanhada por um psiquiatra, o gastroenterologista costuma também, num dos tipos de medicação que prescreve, pode prescrever antidepressivos. Claro. Porque há aqui um contributo de calmar as emoções, para que depois também facilite o tratamento em termos nutricional.
Sim, Sim. desculpe. O antidepressivo pode ser utilizado na parte da depressão, mas também pode ser utilizado para controle de dor, em alguns pacientes, dependendo de cada caso. E isto tudo leva aqui um traço comum. Diz, Daniela, não percebi. Em casos mais agudos, normalmente. Não é em todos os casos, como é óbvio. Certo. E isto faz aqui um fator que é transversal ao que estamos a dizer, que é quando falamos com o médico gastroenterologista, a psicóloga com a formação dedicada à área, com a nutricionista especializada nesta área. Isto leva a uma ideia comum que eu já partilhei em algumas lives, que à medida que vou falando, ora individualmente, ora com convidados, um traço comum a todos, que é sem exigência não há competência. E, portanto, nós para conseguirmos servir o outro, quanto mais nós sabemos servir o outro com ciência acima de tudo e competência, nós vamos conseguir levar não apenas a nossa experiência ou opinião, porque obviamente isso conta, mas não é tudo, mas acima disso é aquilo que vem com a evidência científica, que é o que tem a ver com estas áreas que, neste caso, quando a Sandra esteve na University of Monash, não é? Assim Monash, sim. Tu, ao fazeres esta formação, isto acaba por trazer-te aqui uma componente do saber fazer. E isto leva-nos a uma pergunta que tu estavas a falar há pouco das várias fases da intervenção desta dieta FODMAP e que vai de encontro aqui à pergunta da Carla Tolomei, né, do Brasil, que como saber qual a primeira fase de um paciente? O início é o mesmo para todos? Por favor. O início é o mesmo. O início é o mesmo para todos, portanto a dieta funciona por fases, então numa primeira fase vamos tirar os alimentos todos que têm um teor alto em FODMAP. Então aqui tem que ter atenção ao tipo de alimentos permitidos e às doses. Então normalmente entre 2 a 6 semanas, por norma 4, fazemos a fase de restrição da dieta para ver se há aqui um controle a nível de sintomas. Então a literatura diz que 75% dos pacientes com síndrome de intestino irritável notam melhoras com a dieta baixa em FODMAP. Havendo aqui um controle a nível de sintomas, avançamos para a segunda fase. Então, na segunda fase, vamos fazer 11 testes, 9 testes para FODMAPs individuais e 2 testes para alimentos com FODMAPs em conjunto, com 3 doses crescentes, para ver o que é que o paciente tem sensibilidade e que dose é que tolera. Então, fazemos durante mais ou menos 8 a 12 semanas esta fase de testes. Uma pergunta. De reintrodução. Nesta primeira fase, quando estamos a mudar a nossa dieta, porque é preciso fazer uma alteração comportamental do nosso estilo alimentar, eu tenho que mudar a qualidade e a quantidade de alimentos que eu tenho no meu frigorífico para começar a ter cuidado com esse comportamento. Este período, para eu começar a sentir alterações mais de alívio ou de bem-estar, não é? Qual é o tempo que demora, mais ou menos? Assim, varia muito paciente para paciente. Por norma, quem tem tendência para diarreia, por norma, na primeira semana começa logo a haver diferenças. Às vezes, quem tem tendência para obstipação, pode demorar 15 dias para começar a ver melhoras, mas depende de cada caso. Portanto, aqui depende da reação de cada organismo. Mas os resultados costumam... Exceto os que mentem, que dizem que fizeram a dieta e que andaram a continuar a comer as batatas fritas. Normalmente eles acabam por também há aqui uma relação muito próxima, pelo menos eu tenho uma relação muito próxima com os pacientes que vou seguindo, portanto também vou dando apoio entre consultas a todos e, portanto, as dificuldades que vão tendo, eles entre consultas vão-me dizendo e eu vou tentando ajudar, mesmo com envios de alguns materiais de apoio para os ir ajudando. Então, por norma, quando não compreendem. Não te esqueças das fases que estamos aqui a tentar decompor em partes, mas isto leva-me depois aqui à Daniela, à importância de que é preciso aqui uma disciplina de algum comportamento adequado para conseguirem ter essa consistência para mudar esses comportamentos. E se calhar quando estamos a trabalhar em conjunto com a psicologia, essa é uma dificuldade que traz alguma angústia ou algum mal-estar a alguns pacientes pelos maus hábitos que têm ao longo da vida em termos alimentares. Sim, por um lado, por causa disso, mas por outro lado, porque esta síndrome também como traz muito desconforto, não só ao nível dos sintomas, mas também em alguns pacientes o estilo de vida fica alterado, portanto uma pessoa que tem dejeções com frequência e
um mínimo esforço para provocar uma dejeção em qualquer sítio que esteja na rua, pode ser um caso complicado. Portanto, as pessoas começam a ter também receio de ir a certos sítios, porque não se sentem confortáveis, porque têm medo que algo aconteça, que se sintam mal, etc. Portanto, esta síndrome é muito mais complexa do que se possa pensar, e isto obviamente traz aqui perturbação emocional para estas pessoas, e é muito importante e é fundamental que exista uma relação terapêutica com o paciente, tal como a Sandra disse, de alguma proximidade, de compreensão, de apoio, uma relação próxima e de confiança, para que seja possível controlar muitas vezes a frustração que os pacientes sentem, porque é um processo longo e às vezes a redução dos sintomas e qualidade de vida, não é, que se pretende atingir pode demorar meses, não é, em alguns casos, e portanto é preciso gerir muito bem esta frustração através da relação entre o terapeuta e o paciente, de forma a que ele não desista do tratamento. Isto é fundamental. Porque nós vemos um desgaste emocional pela forma como a qualidade de vida diminui de uma forma muito significativa, não é? Porque ao fim e ao cabo nós vemos uma frustração nas coisas que se gosta de fazer e a pessoa tem que se limitar nesses comportamentos por causa do receio de que haja um descuido ou que não consiga corresponder, não é? Mas quanto mais se limita, pior fica a parte do sistema nervoso. Então, situações de dia-a-dia comuns quase que se tornam um pesadelo para alguns pacientes. O sair para ir fazer uma caminhada, ou ir jantar com amigos, ou ir para o trabalho. Então, porque há receio dos sintomas, a pessoa fica estressada, se eu vou e tenho sintomas e acontece isto e acontece aquilo. Como há o eixo cérebro-intestino, o sistema nervoso pode agravar aqui os sintomas, então reforça positivamente. Bem, eu sabia que não devia ter ido porque tive sintomas, então vou uma vez, não me corre bem. Vou outra vez, insisto, não corre bem. Então a partir daí ganho fobias a sair para aqui e para ali, para o básico do dia-a-dia, por receio de sintomas. Claro que nós estamos a falar aqui no caso extremo, há pessoas que têm síndrome de intestino irritável com sintomas ligeiros, portanto estamos aqui a falar casos mais graves com sintomas mais intensos. Claro, e que nós temos que ver aquilo que se passa connosco e não estar a medir o que se passa connosco em função do que pode ser para o futuro ou do que os outros têm. Porque se nós começarmos a projetar tudo que pode correr de mal constantemente, nós deixamos de viver a vida também, não é? E isto tem a ver com as partilhas que nós estamos a ter aqui. Estamos a ter aqui algumas partilhas interessantes. Temos aqui a Ruth a dizer-nos que boa noite, eu senti na primeira noite o que a doutora está a referir, fiquei refém desta doença, isolei-me e foi com o apoio da doutora Sandra que ao pouco a pouco conseguia recuperar. Depois aqui, portanto, isto é a importância de realmente recorrermos a quem sabe fazer para isto, porque muitas vezes aparecem comentários que eu noto ao longo do tempo, que as pessoas dizem, mas eu encontrei no site do Google, ou encontrei no Facebook, ou encontrei no Instagram, e a nossa sensibilidade, não sendo da área, ou seja, e isto é uma mensagem importante para as pessoas, é que quando nós somos leigos, não podemos cair no risco de acreditarmos que as fontes de informação que estão adaptadas àquilo que é o nosso problema são assim tão fáceis de descobrir. Ou seja, é de facto preciso ter aqui uma componente biológica, psicológica, social, académica ou profissional, espiritual, que combinada numa visão multidisciplinar é que nos vai ajudar a conseguir mexer nas causas que muitas vezes trazem estes sintomas. E por isso, aqui a curto de hora também a dizer que o psicológico está, de facto, afetado, porque tudo isto resultou, como a doutora referiu, o que tem a ver com a importância de ter uma dieta rigorosa, não é? Como também tinha aqui a curto de hora a dizer, tem sido complicado, mas com essas dicas eu melhorei. E aqui de referir uma coisa que, não sei se vocês viram nos vossos pacientes com o síndrome do intestino irritável, de referir que piorei os sintomas após a vacina Covid e pós-Covid. Não sei se há aqui algum estudo recente que esteja aqui a mostrar o piorar ou não piorar com as vacinas, mas também podemos... Não tenho conhecimento. Também não, mas se calhar pensando na forma como as vacinas também alteraram o nosso estilo de vida, o facto de ficarmos com menos coisas para fazer porque não estamos tão
interativos com o mundo à nossa volta, ao ficarmos mais isolados e mais limitados, com mais frustrações no nosso dia-a-dia, se calhar aqui também propicia para mais ansiedade, não é, Daniel? Sim, está mais do que discutida essa questão da pandemia, que acabou por vir trazer muito isolamento para todos nós, de uma forma geral, mas para quem já tinha algumas questões psicológicas para resolver, que não estariam bem resolvidas ou que até teriam perturbações já diagnosticadas, pioraram bastante, não é? Nesta fase da pandemia, devido ao isolamento e ao medo intenso que inicialmente se sentiu perante aquilo que é o desconhecido. Isso, obviamente, os níveis de ansiedade elevaram e provocaram aqui distúrbios em muitas pessoas que nos procuram agora cada vez mais como reflexo também, não só, mas também desta situação. E quem já tinha problemas desta síndrome, naturalmente que deve ter sentido um exacerbar também da situação, porque a ansiedade também elevou e, portanto, como disse a Sandra há pouco e muito bem, uma coisa alimenta a outra, portanto é um eixo bidirecional e que acaba por estar muito relacionado. O que acontece nos intestinos afeta o cérebro e vice-versa, não é? Portanto, é muito natural que tenha sentido este impacto. Quanto à vacina, não tenho conhecimento de nenhum estudo que refira essa situação relativamente a esta síndrome. Acredito sim que a própria pandemia e as consequências dela tenham afetado aqui os níveis de ansiedade destas pessoas e, por consequência, tenham sentido, obviamente, os sintomas. Posso só dar aqui uma à parte? Peço desculpa estar a interromper. Sim, eu tenho alguns pacientes, como a Daniela referiu, né, que agravaram os sintomas devido ao aumento da ansiedade, mas também tenho uma outra percentagem de pacientes que ficou melhor durante a pandemia. Principalmente durante os isolamentos, porque como não tinham saído de casa, aquele stress adicional. Sim. Depois foi o pior na parte do pós-pandemia, no desconfinamento, porque ganharam ali uma zona de conforto em que estavam bem e não tinham o stress adicional das saídas, e depois, quando começámos a desconfinar, aí é que foi o pico nestes pacientes do stress. Então, na minha prática clínica, tive as duas situações. Quem piorou, devido ao aumento de stress da pandemia, mas quem naquela fase de confinamento ficou melhor. Porque podia estar à vontade. O que nos dava para a importância das características da personalidade, para a importância das competências sociais, que depois interfere nessa adaptação emocional à mudança ou não. Aqui a Ruth, que também temos aqui na nossa live, que há pouco partilhei uma opinião a dizer que também sou profissional de saúde e que também achava que no início conseguia sozinha, mas rapidamente percebeu a importância de uma equipa multidisciplinar. E, portanto, cá está um bom exemplo, não é? Aqui a Sofia Chaves. Boa noite, Sofia. A dizer que desde que comecei a dieta com a doutora Sandra, que ganhei qualidade de vida e energia por não ter sintomas. É sem dúvida sem dúvida com todo o acompanhamento tem sido essencial para não desistir de todo o esforço. Ora, aqui é um ponto importante, não é? O esforço que é preciso ser feito para se conseguir manter a melhoria e os resultados que a pessoa tem. Eu aqui costumo dar uma dica aos meus pacientes, que é encarar. A dieta é restrita na fase inicial, não é fácil de fazer, mas também não é tão complicado como a maior parte das pessoas pensa, é uma questão de habituação. Aliás, uma vez estive em pandemia uma consulta online com uma paciente e ela caiu de paraquedas sem ter grandes noções de como é que seria a dieta, e quando foi a segunda consulta online, ela confessou, quando desligou a videochamada, que até chorou, achar que isto ia ser muito complicado e que não ia conseguir, e ela teve tantas melhoras naquele mês, porque consegue-se ver muitas melhoras num mês e que anda em anos de sofrimento, que eu vi-me aflita para a convencer a fazer os testes, porque ela primeiro achou muito complicado e depois adaptou-se tão bem que já não queria sair dali da fase de restrição, mas temos que avançar, porque não se pode manter em restrição por tempo indeterminado. Mas a dica que eu costumo dar a estes pacientes é encarar isto como uma coisa temporária, porque se fizerem tudo certinho, sem grandes falhas pelo caminho, em 3 meses conseguimos identificar exatamente o que é que lhes provoca os sintomas. Então, 1 mês para restrição, mais ou menos 8 a 12 semanas para testes, e identificando o que é que lhe provoca sintomas. Na terceira fase da dieta, voltam a reintroduzir o que toleram. Então, encarar isto como uma coisa temporária, um meio para chegar a um fim em que vão ganhar qualidade de vida,
O percurso não é fácil, mas também não é tão difícil e estamos nós aqui para os ajudar durante este percurso. Até porque se a pessoa está com uma dieta restrita de forma permanente, isto vai causar danos. Ou seja, nós acabamos por ter quase que uma doença iatrogénica, ou seja, pelo tratamento de uma doença nós causamos outra doença. Por causa Sim, a dieta não é para a vida, é um tratamento, mais ou menos 3 meses, claro que depois pode haver aqui algumas variações, mas fazendo tudo seguido, 3 meses, 1 mês para restrição, 8 a 12 semanas para testes e depois começa a reintroduzir o que tolera. E aqui diz a Xana Madureira a perguntar, portanto, é importante saber que alimentos estarão a causar esses sintomas, porque há páginas tantas, o paciente já está a retirar quase todos os alimentos por medo, o que depois se traduz numa alimentação com déficits, não é? Com problemas. Sim. E muitas vezes retiram alimentos desnecessários porque vêm na net ou vêm esta informação aqui e ali e tiram alimentos desnecessários por tempo prolongado, o que não é aconselhado. Portanto, existe uma lista de alimentos a serem seguidos com doses. Portanto, quem já às vezes fazem perguntas que fez a dieta e não tive resultados. Para fazer a dieta de forma correta, há uma lista de alimentos permitidos, mas há doses específicas para cada alimento, porque o mesmo alimento, dependendo da quantidade, pode provocar sintomas ou não. Então, por isso é que às vezes as pessoas dizem, às vezes como e não tenho sintomas, outras vezes como e já tenho. Pode estar relacionada com a dose do alimento ou pode estar relacionada com a junção dos alimentos. Então, Daniela, isso temos que terem atenção. A propósito disto, Sandra, e perguntar agora à Daniela, como é que se lida com o medo destas pessoas quando dizem, olha, a nutricionista está a dizer que eu tenho que começar a comer isto, mas eu estou com medo? Eu não tenho esses casos, ou seja, ainda nunca me colocaram essa questão, porque normalmente as pessoas, lá está, que vão à consulta, são preparadas e como eu disse, portanto, inicialmente isto é um tratamento que deve ser multidisciplinar e, portanto, a parte da nutricionista, neste caso a nossa Sandra, que tem formação específica para esta síndrome e que eu tenho pacientes que recomendei a Sandra precisamente porque sei que ela tem esta competência, não é? Este conhecimento, é certificada nesta área e isso é extremamente importante. E tudo é explicado. Portanto, a Sandra, quando recebe um paciente, é tudo explicado. Quando eu, com esse paciente, quando eu trabalho esse paciente, também explico e trabalho a confiança dessa pessoa, não é? De forma a que vá a alguém que o ajude. Portanto, há aqui estas duas questões. A Sandra fará, obviamente, a explicação da parte dela e assegura ao paciente com os conhecimentos que ela tem e por A mais B acaba por provar que as coisas não são assim tão complicadas quanto possam parecer. Portanto, o paciente não vem a arder da nutricionista, portanto já vem em banho-maria, não é? E já consegues trabalhar depois as questões comportamentais com o paciente. Ou ao contrário, por exemplo, a Sandra tem pacientes meus que estavam a ser acompanhados por mim e eu enviei para ela, portanto já vão com outra perspectiva da situação. E vamos, como eu disse, o tratamento é multidisciplinar, portanto, a parte da psicologia, nós temos que avaliar também o paciente, como um todo, obviamente, fazer uma boa anamnese e perceber qual é a causa de origem do problema em termos psicológicos que a pessoa tem, e depois existem várias psicoterapias que podemos utilizar para trabalhar o paciente, nomeadamente a terapia cognitiva comportamental, por exemplo, que está muito indicada como uma psicoterapia que ajuda aqui, especialmente no alívio dos sintomas e nos comportamentos a adotar. Portanto, em pessoas que têm esta síndrome e com especial ênfase no stress, ou na ansiedade, ou na depressão. Mas também temos, por exemplo, é engraçado, a hipnoterapia, como todos sabemos, é uma técnica que induz a pessoa a um estado de profundo relaxamento e, curiosamente, é recomendada pela Organização Mundial de Gastroenterologia para o alívio das dores, para o alívio das dores e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quem tiver, por exemplo, como causa eventos traumáticos, a terapia MDR também pode ajudar aqui a trabalhar e a aliviar aqui a ansiedade e os sintomas destas pessoas, mas eu saliento sempre que só depois de uma boa avaliação do paciente que se deve escolher a melhor intervenção psicológica a adotar. Contudo,
até o mindfulness já é utilizado como uma... Ou seja, vais adaptando de acordo com o caso, como é lógico, não é? E nessa adaptação, um dos fatores que nós nos vamos apercebendo na prática clínica é que muito do que são estas orientações que enquanto psicólogos se dão aos pacientes, e quando tu dás essas orientações e essas estratégias, muitas das dificuldades têm a ver com o sistema familiar onde as pessoas estão, porque as restrições são para aquela pessoa. E, portanto, como é que nós depois vamos ter ali um problema de um emaranhado familiar que muitas vezes faz com que tenha que manter aquela dieta, e se calhar a Sandra também vê um bocadinho estas situações em que o paciente é que tem que ficar com aquela restrição, mas depois temos sei lá, marido, mulher, filhos, avós, e abrem todos o frigorífico e vão buscar o pudim e vão buscar fruta e vão buscar todos os conteúdos que não têm a ver com as limitações. Como é que nós lidamos com estas frustrações de ver os outros a comer à mesa e nós não podemos, não é? Porque isto, sabemos que quanto mais a exposição às tentações, mais muitas vezes sofrimento nós vamos ter também, não é? Sim, em termos psicológicos, naturalmente temos que preparar as pessoas para essa frustração, não é? E temos que trabalhar isso de forma a que a frustração não seja um impedimento para a continuação do tratamento, para que não haja desistência. Uhum. Contudo, quando as pessoas têm uma boa relação com quem vivem, não é? Uhum. O apoio familiar é importante e, portanto, também pode ser trabalhado essa questão de compreensão por parte também dos outros familiares, não é? E de as pessoas conseguirem ter aqui o apoio familiar de ter uma alimentação um bocadinho mais equilibrada e mais adequada. Até agora não tenho tido tanto essa queixa, digamos assim. Uhum. Eu acho que é a questão pessoal da pessoa, porque eu acho que as pessoas sofrem tanto às vezes com esta síndrome, com os sintomas que têm, com as dificuldades que passam. Uhum. No entanto, claro que e a Sandra deve saber, vão fazendo sempre os seus bocadinhos, não é? Porque restringir totalmente muitas vezes é difícil para as pessoas e é isso que eu penso que tu estás a referir, não é? Portanto, aquela dificuldade de resistir a uma coisa que nos faz bem e que sabemos que não podemos comer. Porque há conflitos. Mas depois tão mal. Não é? Há conflitos que podem surgir, porque aparece, por exemplo, sei lá, a avó, minha filhinha, não estás a comer nada, anda lá, come mais um bocadinho, não é? E tenta forçar, e depois a pessoa isola-se também no quarto. Há casos de pessoas que sentem que não são compreendidas, nem pela própria família. Portanto, e isto é complicado de gerir para o paciente, porque já não chega a todas as dificuldades pelas quais tem que passar e pela frustração de querer comer, se calhar, um doce, uma coisa qualquer que não pode comer devido ao alimento em si, mas pela própria incompreensão dos outros, não é? Se realmente é uma pessoa que vive com o pai, com a mãe, com a avó, que não compreendem tão bem estas coisas, isto tem que ser trabalhado, obviamente, e tentar explicar a estas pessoas que não é o paciente que está a ser esquisito com aquilo que come, não é? Mas porque realmente tem um problema de saúde. E normalmente quando há aqui uma intervenção multidisciplinar, o próprio gastroenterologista ao fazer o diagnóstico, não é? Portanto, a patologia está diagnosticada, não é? Não é uma ideia que a pessoa tem. Se temos aqui algo também não tenho ir em um doutor Google fazer nada disso, porque isso é um erro tremendo e as pessoas às vezes por sintomas que existem numa série de patologias fazem logo o autodiagnóstico, digamos assim, uma coisa que pode não ser, não é? Portanto, têm mesmo que ir ao médico, fazer o diagnóstico e depois de fazer o diagnóstico então ser acompanhado por cada um destes profissionais necessários para que haja uma intervenção correta e holística. Se nestes familiares que muitas vezes intervêm e incomodam quem está de facto a fazer um tratamento de restrição precisamente para não ter esta síndrome, não é? Porque de facto causa dor, sofrimento e desconforto e alterações de vida significativas nas pessoas,
Portanto, se vocês são familiares de alguém com isto, I apologize, não façam isso, está errado, não façam, não incomodem quem de facto está em tratamento, porque de certeza que aqui a Sandra também deve ter esta componente toda, de todo este emaranhado à volta das pessoas, não é? Que Há duas situações na mesma. Claro, há quem desencaminhe um bocadinho, porque a saída para ir comer no restaurante nas fases iniciais é um bocadinho mais complicada, porque há restrição de alho, cebola, entre outras coisas. Então fica muito mais difícil para nós portugueses. Mas também há outras famílias, estava aqui a faltar a expressão. Os brócolos também, de certeza que não deve poder comer brócolos, pois não? Tem dose segura, até às 75 gramas a parte do florete, por exemplo. Okay. Mas há famílias que apoiam e que ajudam. É óbvio que a família não tem que fazer, nem é aconselhado fazer a dieta total, mas há aqui refeições que podem ser adaptadas e que dá para comer todos, porque normalmente não estão a 24 sobre 24 horas juntos, então se fizerem uma refeição em conjunto, que não tenham que estar aqui, é possível fazer e não ter que estar a ser tudo diferente para todos, então há famílias que ajudam e que fazem algumas refeições em conjunto. E aqueles familiares que pegam na travessa e começam assim, isto está mesmo bom, não podes comer, pois não? Eu acho que eles já não fazem isso, ou se fizeram é uma minoria. Infelizmente vê-se tudo. Não, começa-se cada vez mais a falar da patologia em si, começam a conhecer melhor os sintomas, quer a nível físico, quer a nível psicológico, e portanto, tendo conhecimento, aqui informação é tudo, acabam por começar a perceber melhor. É claro que se for um paciente com sintomas mais ligeiros, é mais fácil acontecer isso, claro, e o paciente deixar-se desencaminhar. Ora, quando é alguém com sintomas mais severos, a família, nos outros casos também apoia, mas aqui apoia, e o paciente, por norma, não foge muito. Tipo aqueles irmãos ou aqueles pais ou mães que gostam de picar. Olha, tu não vais querer, pois não? Não vais querer, pois não? Acho que não. Podem desencaminhar para uma refeição fora de casa, que às vezes não corre tão bem. Se bem que, a nível de restauração, acabam por estar cada vez mais sensíveis para estas temáticas. Claro que já tive pacientes que foram comer fora e não correu tão bem, mas por norma, pedindo para adaptar, eu tenho pacientes que fizeram, eu tenho uma paciente em particular, que eu costumo dá-la como exemplo agora, que ela gosta muito de viajar, então mal se começou a desconfinar, ela fez a fase de restrição quase toda a viajar primeiro cá por Portugal, e depois a fase dos testes, ela andou a viajar para fora do país, em cruzeiros, etc. Ela levava algumas coisas consigo, outras ligava com antecedência para os hotéis, para onde ia, a ver se conseguiam fazer as adaptações, e ela fez tudo certinho. Portanto, é possível fazer a dieta com refeições fora de casa, embora não seja tão fácil. Pronto, isso é verdade. Temos aqui a Carla, que até aqui em atalho de foice, porque encaixa perfeitamente no que nós estamos aqui a dizer, como prevenção, quais os alimentos que pioram o nosso intestino, né? Que deveriam ser banidos da nossa alimentação? É assim, no caso da síndrome do intestino irritável não há resposta certa, cada caso é um caso. Eu costumo dizer, por exemplo, na clínica, posso ter a clínica cheia de pacientes, cada um vai reagir pode ter sensibilidades diferentes, porque assumindo que nós temos 9 FODMAPs, vamos fazer 3 testes e cada paciente em cada FODMAP pode reagir de 3 formas diferentes, então isto vai dar um monte de combinações diferentes. Às vezes há pacientes que também têm outras sensibilidades extras, que não são só os FODMAP. Então, um nutricionista com experiência nestas patologias consegue mais ou menos facilmente identificar. Então, às vezes, para além das restrições dos FODMAPs, pode haver outras sensibilidades que têm que se ter em conta juntamente com as outras restrições. Mas não há resposta única, depende de cada caso. Claro que, agora no geral, evitar os alimentos processados, as gorduras, comer o mais natural possível, fruto, isso é o recomendado para a população geral toda nestes doentes. O que é, por exemplo, remédio para uns, pode ser veneno para outros. Então, tenho pacientes que dizem, já só vou acabar esta parte, quanto mais saudável como, pior estou. Então comecei a comer batata doce, comecei a comer abacate, comecei a comer e cada vez estou pior. Porque a abacate é alta em sorbitol, a batata doce é alta em manitol e há quem reaja a estes, como a muitos outros alimentos que são saudáveis. Então aqui não há resposta certa, cada caso é um caso.
Isso vai de encontro aqui a um comentário da Ruth, que encaixa depois aqui com a opinião da Daniela, que é, lida-se muito bem com estas tentações, porque os ganhos em qualidade de vida são tão grandes que particularmente comigo foi fácil. Portanto, é quase que a pessoa tolerar ali a uma frustração temporária para um ganho permanente, não é, Daniela? Eu acho que sim. Eu acho que passa um bocadinho por isso. Aliás, a questão da prevenção vai um bocadinho também ao encontro do que a Sandra acabou de dizer. De forma geral, a adoção de práticas de vida saudável, exercício físico, repouso, diminuição dos níveis de stress, contribui, de forma geral, para toda a gente. Depois, temos que perceber que é preciso a informação, a pessoa se está bem informada sobre aquilo que tem, sobre o seu caso em particular, e aí a Sandra diz, e bem, cada caso é um caso, e portanto o que funciona para uns não funciona para outros, é preciso identificar aquilo que a pessoa tolera e que não tolera, e se a pessoa conhece bem a sua doença, consegue identificar aquilo que a agrava e aquilo que lhe faz bem, então a pessoa vai conseguir ter um controlo daquilo que pode e não pode comer, daquilo que pode e não pode fazer, e isso vai também trazer de alguma forma como um ganho secundário a tal tranquilidade, entre aspas, não é? De uma vida um bocadinho mais estabilizada a nível dos sintomas, não é? E maior qualidade de vida, portanto é um ganho. Com a psicoterapia vai também conseguir lidar com estas questões e não só emocionais, mas também com alteração do estilo de vida, de comportamentos, etc. E como disse um pouco aí numa das mensagens, não é? Portanto, se a pessoa ganha qualidade de vida, se a pessoa aprende a gerir o seu dia-a-dia com as adaptações que fez, e se começa-se a ser melhor, aí a motivação também aumenta, e aumenta de forma a que continue no caminho que está a seguir, e não acredito que nessa fase já vá desistir do tratamento, não é? É mais no início que pode haver aqui alguma frustração enquanto não sente as melhorias, mas depois as pessoas conseguem equilibrar. Ao fim e ao cabo, o que estás a dizer é que se nós conseguirmos ter noção mais consciente dos nossos comportamentos que encaixam de forma adequada em quem nós somos, e se nós criamos objetivos coordenados com o que o nutricionista nos orienta, e esses objetivos conseguem ser superados, a superação do comportamento leva à motivação, a motivação dá mais estabilidade emocional, essa estabilidade emocional mantém a consistência e a disciplina para que se consiga chegar ao final do tratamento de uma forma muito mais robusta e eficaz para podermos voltar a uma vida tendencialmente normal, porque isto também, quando nós temos um síndrome de intestino irritável ou de cólon irritável, isto leva-nos também a ter que manter um cuidado ao longo da vida constante, não é? Porque sabemos que estamos mais vulneráveis. E nesse terreno, Sandra, quando nós estavas a falar há pouco das fases, e eu estava aqui a tentar encadear para irmos pondo aqui alguns detalhes pelo meio. Portanto, tu falaste da primeira fase, a segunda fase, qual é a segunda fase? É a fase de reintrodução em que fazemos os 11 testes, 9 testes obrigatórios mais 2 extras, para ver qual é exatamente a que FODMAPs é que a pessoa reage, portanto qual é o hidrato de carbono altamente fermentável que a pessoa reage, com 3 doses. Então, para cada um deles vamos testar 3 doses do mesmo alimento com doses crescentes, para ver se reage numa dose mais baixa ou nas doses acima, e dependendo do dia que a pessoa fizer a reação, eu consigo um alimento por FODMAP e eu consigo, de acordo com o resultado do teste, extrapolar para todos os alimentos que foram testados. Então, por exemplo, se a pessoa reagir à batata doce, vai reagir ao couve-flor, vai reagir aos cogumelos, e todos, que são alimentos que têm manitol, e todos os alimentos que têm manitol naquela dose. Então, faz isto para os 9 FODMAPs diferentes, e no final, e depois há 2 testes extra, e no final, de acordo com o que tolera, a pessoa volta a reintroduzir o que tolera bem. Portanto, uma fase uma pergunta, por curiosidade, eu estava aqui a pensar, eu tenho certos alimentos que eu gosto, em termos de legumes, por exemplo, e há outros que, apesar de ser tolerável, não me atraem muito.
será que aqui tem algo, ou seja, esta atração que eu tenho por certos alimentos e alguma eventual aversão a outros alimentos tem a ver com alguma componente mais genética ou do meu organismo em si que me predispõe para querer comer mais alimentos que possa ter a ver com essa sensibilidade, por exemplo? Aqui são sensibilidades diferentes. Aí pode ser, assim, gostos cada um, mas pode ser comportamentos aprendidos durante hábitos alimentares que fomos adquirindo durante a infância, não é? Por exemplo, aqui estamos não é bem no caso aqui de síndrome de intestino irritável, mas, por exemplo, durante a infância, as crianças aprendem bastante por observação. Então, se nas fases iniciais da infância, em casa, tiver uma alimentação desequilibrada, mais provavelmente a criança foi se adaptando àquele paladar e quando chega à idade adulta vai ter hábitos alimentares mais desequilibrados. Claro que depois na adolescência pode mudar aqui um bocadinho, mas às vezes são hábitos aprendidos. Não gostava que passei a gostar, não é? E sim, portanto, sim, também depois na adolescência altera-se aqui um bocadinho, mas não será, penso eu, aqui uma predisposição genética. Pronto, nem todos podemos gostar do mesmo, mas às vezes são hábitos aprendidos. Há uma componente mais química da língua ou em termos sensoriais que me predispunha a ter algo que encaixasse melhor com o meu organismo, não é? Mas pronto, isso se calhar para um cientista genético seria uma conversa interessante. Sim. Por exemplo, aqui na casa síndrome de intestino irritável, como a Daniela disse, não se sabe a causa, é multifatorial, pode haver aqui diversas... Há várias explicações que podem justificar o aparecimento e uma delas seria a hereditariedade, porque há vários casos de síndrome de intestino irritável na mesma família, mas não se sabe se é hereditário ou não, se são comportamentos aprendidos de hábitos alimentares e hábitos de vida, então não se sabe bem. Portanto, podia ser a parte genética, uma alteração de... tem várias causas. Portanto, essa está apontada como uma, mas não está... Mas então esta segunda fase então é a reintrodução e depois chegamos à terceira fase, não é? Aqui retesta-se e na terceira fase volta-se a reintroduzir o que o paciente tolerou bem. Por isso é que eu digo sempre, são 3 meses um bocadinho mais difíceis de sacrifícios alimentares, mas quando começam a haver melhoras, facilmente, como a Daniela disse, aderem ao tratamento, porque no final voltam a reintroduzir o que toleram bem. Como se costuma dizer... Espera aí. Temos que parar aqui, porque isto é um sim, porque temos uma pergunta que eu quero também interromper, que eu concordo com a Pedreira, que é uma coisa que eu gosto muito. O pão. E o pão? Ok. O pão normalmente é restrito numa fase inicial o pão com glúten, não por causa do glúten, porque o glúten é uma proteína e os FODMAPs são hidratos de carbono, mas porque normalmente os pães que têm glúten têm frutanos e os frutanos é que causam desconforto. Então, numa fase inicial, restringe-se o pão com glúten por causa dos frutanos, ou então pode ser ingerido pão de fermentação lenta, porque estes frutanos são degradados na fermentação prolongada e são melhor tolerados e podem ser ingeridos. Então, fases iniciais são estes, mas se tolerar bem o teste... Comer pão sem glúten, não é? Ou de fermentação lenta. Mas nem tudo que é sem... Importante, agora aqui uma nota. Nem tudo que é sem glúten é baixo em FODMAP. Porque os alimentos com glúten são feitos a pensar nos doentes celíacos e há farinhas que eles podem comer que aqui às vezes não são aconselhadas. Por isso que às vezes algumas pessoas começam a comprar, estou a comer sem glúten, estou a comer sem glúten. O glúten não é o problema, são os frutanos e muitos alimentos com glúten têm FODMAPs e podem provocar sintomas. Então aqui a interpretação dos rótulos que o nutricionista depois ensina é fundamental também nestes pacientes. Mas só para dizer, quem tolerar o teste dos frutanos pode voltar a comer o pão normal depois. Olha, maravilha. Pãozinho com manteiga é uma delícia, não é? Os frutanos dos cereais. E então as 3 fases do... Diz. Desculpa interromper, salientar isto que a Sandra acabou de dizer. Aquilo que é válido para uns não é válido para outros, e se de andar a ver dietas que estão na moda ou que vêm com a outra senhora que eu conheço também tem o mesmo síndrome que eu, mas não é a mesma pessoa. Não há uma dieta do vidro. Conhece a dieta do vidro? Também não, portanto não existe. Não, mas a Daniela é... Então estas coisas que nós vamos ouvindo, não se fiem naquilo que não é sustentável. Mas é mesmo importante isto, de ir à consulta com um nutricionista formado nesta área, como a nossa Sandra é importante porque este conhecimento que ela tem e que vai explicar ao paciente não vem no Google.
Certo. Ou se vem de uma forma muito generalista, de que não é conhecimento, não é? E a articulação com o trabalho que tu vais fazendo, não é? Mas no seu caso em particular. Como? E a articulação que vais fazendo em termos de intervenção de equipa multidisciplinar, não é? Com a parte da psicologia, com a parte do gastro, com a parte da nutrição. Eu posso dar aqui um exemplo de um paciente. Sim. Assim, tenho vários que estão a ser seguidos na parte da psicologia, com resultados muito bons, mas só para mostrar ansiedade, depressão, ataques de pânico, portanto está aqui um rol que é comum a muitos deles, mas só para mostrar o poder da mente aqui nos sintomas. Então, há uns tempos tive uma paciente, ela já teve alta, a fase de restrição correu muito bem, portanto ela conseguiu controlar os sintomas. Quando fomos avançar para as fases dos testes, nunca mais avançávamos. Ela enviava mensagem a dizer, amanhã vou começar. Chegava no dia da manhã e ela mandava-me outra a dizer, afinal não comecei e fiquei com sintomas. E andámos nisto quase um mês e ela nunca mais começava. O que é que estava a passar? Como ela tinha sintomas muito intensos, ela tinha receio de fazer o teste e ter sintomas. Então estava sempre com ansiedade, sistema nervoso, provocava-lhe sintomas. E só depois de se associar à consulta da psicologia, na altura até ela fez uma hipnoterapia, fez outras abordagens, mas uma delas foi a hipnoterapia direcionada para o intestino, que a Monash sugere como tratamento que pode ter efeitos semelhantes à dieta em pacientes que têm uma componente grande do sistema nervoso. E só depois dela fazer o tratamento com a psicologia é que conseguimos avançar para a fase dos testes e entretanto já teve alta e está com os sintomas controlados. Estamos para provar o poder do sistema nervoso. É quase aqui no... se der medo, a ir com o medo mesmo. Sim, mas aqui foi só depois da psicologia. A Sandra disse bem, o poder das terapias a funcionarem em conjunto, não é? Portanto, a psicologia ajudou a paciente a cumprir com aquilo que tinha que fazer e a nutrição ajudou a paciente a sentir-se melhor e a resolver a sua questão. Só depois dela controlar a ansiedade, pronto, depois não sei exatamente as técnicas que vocês aplicam, não é? Mas só depois de fazer um tratamento com a psicologia é que conseguimos avançar para a parte dos testes. Portanto, aqui a psicologia e a nutrição trabalham de mão dadas. Diz aqui um comentário interessantíssimo que acho que todos podemos apoiar. Estamos com a Carla, né? Estamos juntos, né? Pão e café é paixão mundial. É isso. Temos que... Portanto, não sei se repararam, mas já voou o nosso tempo, foi 1 hora de conversa que nós tivemos aqui. E havia tantas, podemos estar aqui até amanhã, porque há tanto para falar nestas patologias. Não me apercebi, estava aqui tão concentrada no ecrã, nem tenho aqui relógio, nem nada, portanto acabei por estar aqui. Foi uma boa cavaqueira aqui, os nossos seguidores foram interativos, colocaram perguntas, tivemos aqui boas interações entre nós, conseguimos perceber esta relação que há entre, de facto, a nossa dieta e as emoções. Quando aparece uma patologia que é importante dar atenção e que tem que ter uma componente do tratamento da nutrição e da psicologia, como é o caso do síndrome do cólon irritável ou síndrome do intestino irritável, temos que realmente pôr aqui uma componente que para potenciar a eficácia do tratamento não pode apenas estar no âmbito da gastroenterologia, que obviamente é a área fundamental, portanto começa por aí, porque realmente há um corpo que precisa ter aqui uma componente médica em uma atenção absoluta a esta área, mas o potenciar o tratamento através da nutrição e da psicologia realmente acaba por engrandecer a eficácia destas intervenções. Posso não sei fazer uma parte, peço desculpa. Era isso que eu ia dizer agora. Eu coloquei no meu stories, quando fui anunciar a live, se alguém tivesse alguma dúvida que gostasse que eu esclarecesse. Então eu tinha aqui 3 perguntas que me fizeram, posso só responder. Eu disse que respondia na live. Então uma pergunta era se diarreias de repetição pode ser sintoma. Pode ser sintoma, mas também pode ser qualquer outra patologia. Então convém o médico fazer aqui um diagnóstico para descartar qualquer outra situação. A outra pergunta era acordar com gases, estufada, fazendo a dieta. Como proceder? Provavelmente não está a fazer a dieta de forma correta, porque além de termos atenção aos alimentos, temos de ter atenção aos pesos, à junção dos alimentos. Então
se quem fez aqui a pergunta não está a ter, ou pode ter outra sensibilidade extra, portanto, só avaliando individualmente é que se consegue aqui saber, porque pode ser ou alimentos na quantidade acima, ou uma junção errada dos alimentos, ou outra sensibilidade. E outra pergunta, eu não consigo detectar qual o alimento que faz mal, então aqui a de resposta é a dieta low FODMAP, porque nas fases todas conseguimos identificar. Pronto, como eu tinha dito, prometi que respondia aqui na live. Isso são ótimas, realmente acabam por acrescentar, porque nós não tínhamos respondido a essas perguntas e ficam agora respondidas, portanto ficam saciadas estas dúvidas. E quando surgir a fome e tiverem de facto numa fase de restrição, há que manter a consistência do comportamento para não caírem em tentação, porque de facto muitas vezes as nossas frustrações temporárias podem nos trazer ganhos permanentes. E isto é um ganho quando nós trabalhamos nestas áreas do comportamento e da nutrição e das perturbações gastrointestinais e do síndrome do cólon irritável. Foi um gosto ter-vos aqui no programa. Obrigada, eu também. Agradeço imenso também aos nossos seguidores por estarem connosco. Não sei se tem alguma mensagem final que queiram transmitir. Dou-vos agora, se for preciso, uma mensagem que queiram transmitir a propósito do que nós falamos, se quiserem. E também onde vos podem procurar, não é? Porque vocês tanto fazem consultas presenciais, porque temos na M-Saúde esse apoio para quem está no Porto, mas também podemos ter apoio por todo o mundo, porque vocês fazem consultas online, não é? Sim. Eu faço, assim, em termos de dieta low FODMAP, eu faço atendimentos para o país todo e fora do país e os resultados são semelhantes, quer seja presencial ou online. A única diferença é que na presencial eu faço a pesagem e no online não consigo fazer, obviamente. Mas os resultados são semelhantes e, portanto, podem me encontrar na M-Saúde ou online também, através da M, fazer aqui as consultas online. A minha mensagem é que, apesar de não ser fácil, como se costuma dizer, a síndrome do intestino irritável não é uma doença que mata, mas mói, então vai debilitando dia após dia cada vez mais. É dizer que há aqui uma mensagem de esperança, quer com a psicologia, quer com a parte da nutrição. É possível controlar os sintomas. Claro que alguns pacientes são um bocadinho mais complicados do que outros, mas que não desistam. Para as pessoas não desistirem de si, há sempre uma luz ao fundo do túnel e sentindo o suporte da equipa médica, nutricionista, psicólogo, médico, consegue-se aqui arranjar o melhor caminho para cada pessoa e, portanto, não desistam de si, há sempre uma luz no fundo do túnel e nós cá estamos para ajudar no que for preciso. Daniela, algum comentário? Da minha parte, dizer que sim, também trabalho na M-Saúde, em termos de clínica, em contexto hospitalar também, onde também se encontram muito estes pacientes. E aquilo que eu quero dizer é que da experiência que eu tenho tido e este trabalhar de uma forma multidisciplinar, as pessoas têm tido ganhos muito positivos, não desistam, mas tenham sempre o cuidado de procurar pessoas, profissionais certificados. Isto é importante. Cada vez mais se ouve ir ao Google, ir ver pessoa que falou do tratamento XPTO e que não está recomendado nem certificado cientificamente. Sim. Em termos de nutrição, uma pessoa certificada como a nossa Sandra... E não é o coach de fim de semana, é alguém que tenha feito formação específica com a área específica, não é? Exatamente. Em termos de psicologia, um psicólogo clínico, também devidamente formado e não outro tipo de terapias, porque aqui, de facto, a conjugação de um gastroenterologista com um psicólogo e com um nutricionista são fundamentais para o tratamento ser mais eficaz e mais holístico e trazer alívio para as pessoas. E consegue-se. Portanto, não percam a esperança. A minha grande maioria dos pacientes, claro que alguns fogem um bocadinho, mas grande maioria dos meus pacientes têm melhoras com a dieta. Claro que já tive um caso ou outro que não teve, claro, e normalmente tinha outras patologias associadas, mas a grande maioria tem resultados com a dieta. Temos aqui a América Moreira ainda com um pequeno testemunho. Obrigado pela live, muito bom. Estou a ser seguido pela doutora Sandra com bons resultados, portanto, muito obrigado. Agradeço imenso estes comentários. Temos aqui a Dália, boa noite Dália. Foi pena, só olha bem a parte final. Esta live vai ficar disponível aqui no meu canal do Instagram. Vai depois também ser disponibilizada no meu canal do YouTube, que é exatamente igual, Derivante PHD.
Quem não nos segue, convido-vos a seguir-nos para estarem a par das novidades e daquilo que nós vamos fazendo, tudo que envolve estas áreas mais científicas e atividades de levarmos conhecimento e partilharmos estas informações junto da população. É este o nosso objetivo quando estamos nas redes sociais, é podermos dar aqui um contributo com o nosso know-how. E se gostaram desta live, partilhem, marquem nos comentários pessoas que acham que possam beneficiar destes conteúdos. Espero que tenham sido úteis para que cada um possa realmente ficar mais informado e tomarem as decisões que têm a ver com as vossas necessidades. Portanto, da minha parte, agradeço aos nossos sponsors, a M Saúde e o Jornal da Diáspora Portuguesa Bom Dia, que está connosco desde o início. E um abraço estoico e até para a semana. Até breve. Um beijinho para todos. Beijinho, beijinho. Beijinhos.